Urgente, Páscoa de 2025 traz uma profecia chocante de Padre Pio. Algo grave foi revelado e está perto de acontecer. Talvez você sinta que é só mais uma Páscoa, mais uma data marcada no calendário, mas... E se eu te dissesse que essa pode ser a última como você conhece? Você pode até não querer ouvir isso, mas algo muito sério está vindo à tona. Uma revelação enterrada há décadas, abafada pelos corredores frios dos mosteiros e que agora retorna com força. Você pode sentir no peito aquele aperto que não sabe explicar. Um incômodo que te faz olhar para o céu, como se esperasse uma resposta. É esse desconforto que Padre Pio previu. Na Polônia, onde a fé ainda é rezada nas cozinhas ao som de chaleiras apitando, as palavras de um santo ainda ecoam como trovão. Padre Pio não falava em vão. Ele via além. Ele sofria visões tão intensas que chegava a sangrar. Mas uma delas, essa ele não revelou a todos. Apenas aos mais íntimos, em confissão, com lágrimas nos olhos e a voz trêmula de quem sentia o peso do futuro. Essa profecia envolve a cruz, mas não uma de madeira. Uma cruz invisível que se ergueria sobre os fiéis no ano de 2025. A maioria ignorou, outros zombaram. Mas agora os sinais começaram a aparecer. Você já sentiu que o mundo ficou mais estranho? Não é só política, não é só guerra. É espiritual, é profundo. Algo que escapa aos olhos, mas que se arrasta pelas paredes da casa à noite. Os sonhos estão mudando. Pessoas estão relatando visões, sons que vêm do nada, luzes que piscam quando você reza. Tudo isso não é coincidência. Padre Pio avisou. Quando as trombetas tocarem dentro das casas e ninguém mais souber distinguir o dia da noite, sabereis que o tempo se aproxima. E agora? Quem está preparado? Quem escuta? Algumas mulheres, em pequenas vilas ao sul da Polônia, começaram a relatar aparições. Rosários que queimam na mão sem deixar ferida. Quadros que choram. Crianças que falam coisas que nunca ouviram. E quando perguntadas de onde veio aquilo, elas respondem. O velho homem, com as mãos furadas, me contou. A descrição é sempre a mesma. Roupas marrons, barba curta, olhos fundos, cansados de ver tanto sofrimento. Sim, é ele. Mesmo depois de morto, Padre Pio continua avisando. Mas, será que ainda há tempo? Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Páscoa, a data da ressurreição. Mas nesta, não se fala só da volta de Cristo. Fala-se de um retorno de trevas, um ajuste de contas. A profecia que Padre Pio deixou escrita com tinta de lágrimas e sangue falava de uma noite em que os sinos soariam sem mãos para tocá-los. Quando isso acontecer, disse ele, o véu será rasgado novamente e desta vez não haverá templo para reconstruir. Será isso simbólico? Será literal? Muitos estudiosos da fé acham que não estamos prontos nem para saber. Outros afirmam que já é tarde. Mas você que está ouvindo isso agora, você ainda pode se preparar. Você pode escolher não ignorar. O que mais Padre Pio viu? Ele descreveu com detalhes um céu dividido em 3 cores, vermelha, preta e ouro. Ele dizia que isso seria visível no leste, sobre as igrejas antigas, aquelas que resistiram à guerra e à modernidade. Que ali, sob as cúpulas rachadas, começaria o choro. Não um choro de criança, mas um lamento ancestral, como o de Maria aos pés da cruz. E você, que talvez já tenha perdido alguém, sabe bem como dói esse choro silencioso. É ele que virá. Não um apocalipse de fogo, mas de perda, de desespero, de saudade sem resposta. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Quem viveu o tempo da guerra na Polônia lembra do medo nos porões, do pão dividido em silêncio, da vela acesa na janela quando o rádio parava. E agora, o mesmo clima começa a voltar, sem bombas, mas com ausências. Há um vazio que cresce nas casas. Nas igrejas, as velas apagam sozinhas.
As imagens parecem frias. Padres começam a relatar sonhos estranhos, onde caminham com multidões em silêncio até um monte coberto de fumaça. Não sabem explicar, mas sabem que está ligado a ele, a Padre Pio, e aquilo que ele sabia, mas guardou. Até agora. A profecia menciona a palavra 3 noites. E quando questionado sobre isso, Padre Pio apenas respondeu: serão as mais longas da história da fé. O que são essas noites? 3 dias de escuridão? Já ouvimos isso antes, mas ele alertava que não seriam literais. Será a escuridão da alma. Quantos de nós já estamos vivendo isso? Sem rumo, sem esperança, com a fé apagada como brasa esquecida no frio. Mas ele também deixou uma saída, uma promessa. Quem tiver o coração limpo, verá a luz mesmo sem sol. Isso é para você. Mesmo que se sinta fraco, distante, ainda há luz. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você sente que está sendo observado quando reza? Você escutou seu nome enquanto lavava a louça e ninguém estava ali? Você sentiu um cheiro de incenso no quarto, mesmo sem vela acesa? Essas manifestações não são paranoia, são convites, são toques espirituais. Mas Padre Pio dizia que quem não escutar agora vai clamar depois, e não será ouvido. É duro, é triste, mas é necessário. A fé verdadeira é feita de atenção, de vigilância. Ele alertava: o diabo não precisa destruir igrejas se conseguir calar as mães. E hoje, quantas ainda rezam pelo Filho? No alto dos montes, onde antigamente se escondiam os mártires, começam a reaparecer sinais. Cruzes marcadas em pedras que o tempo deveria ter apagado. Testemunhos de pastores dizendo que viram homens de túnica branca caminhando sob a névoa da manhã. Tudo isso agora, em 2025, o ano prometido, o ano do retorno. Não o retorno do Cristo ainda, mas o retorno daquela que vem para purificar. E Padre Pio via isso. Ele via como um espelho rachado, onde o mundo inteiro se olhava e não se reconhecia mais. Um mundo sem fé, mas também com lampejos de fé verdadeira, como o seu. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio dizia que os sinais mais claros viriam pelas mulheres. Elas vão sentir antes, elas vão saber, porque é no ventre que começa a vida. E também é ali que a dor mais antiga se esconde. Mulheres mais velhas começaram a relatar o mesmo sonho. Sempre o mesmo. Uma mesa vazia, uma cadeira tombada e uma luz vindo da janela. E uma voz que diz: é hora. Hora de quê? Elas não sabem, mas acordam chorando, tremendo, com vontade de rezar. E quando rezam, sentem paz, mesmo sem entender. Isso é espiritual, isso é real. E se você sente, não está sozinha. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você ainda quer saber o que vem aí? Ainda quer descobrir o que Padre Pio viu? Pois saiba, o mais forte ainda está por vir. E não será explicado com lógica. Será sentido, será reconhecido pela alma. Não tente entender tudo, sinta, permita, porque em breve todos aqueles que sabereis que o tempo da revelação terá chegado. Ele não falava de uma trombeta qualquer. Falava de uma vibração que atravessa os ossos, que arranca lágrimas sem que a gente entenda o motivo. Você já acordou no meio da noite sentindo que alguém te observava, mas não havia ninguém? Já sentiu a oração travar na garganta, como se algo te impedisse de continuar? Esses são os sintomas, os sinais, as primeiras batidas do que Padre Pio chamou de a visita inesperada. E se eu te dissesse que essa visita não é apenas espiritual? Que ela pode se manifestar com perdas repentinas, doenças sem diagnóstico, vozes que só você ouve? Não é coincidência. É a sombra do tempo profetizado. Ele dizia que o maior castigo não seria o fogo ou o sangue, mas o silêncio de Deus diante da incredulidade dos homens. Pense nisso, o silêncio de Deus. Isso não te arrepia? Porque quando até o céu se cala,
a alma começa a gritar. E é nesse grito que muitos estão agora. Sozinhos, rezando sem resposta, chorando no escuro e perguntando: por quê, Senhor? Essa pergunta ecoa há anos, mas a resposta está perto. E não virá doce. Virá como um trovão. O Vaticano tem documentos que nunca vieram à luz, escondidos em arquivos subterrâneos. Alguns padres viram, leram e adoeceram. Outros sumiram. Mas uma carta, uma entre todas, reapareceu no início deste ano. Datada com o punho trêmulo de Padre Pio, ela menciona a Páscoa de um futuro não tão distante. Nossa Páscoa. A de 2025. Ele alertava sobre uma divisão dentro da igreja, sobre falsos profetas vestidos de pureza e sobre um sofrimento que começaria nas nações mais devotas. A Polônia estava entre elas. Você já percebeu o quanto tudo parece mais pesado? Famílias desfeitas, filhos que não olham mais nos olhos dos pais, mães que rezam sozinhas à mesa enquanto a comida esfria. Não é só uma crise social. É espiritual, e os que sentem, sentem no corpo, nas dores que vêm do nada, no cansaço que o médico não explica, na insônia que chega mesmo após um dia exausto. Tudo isso é o que Padre Pio chamou de agonia da alma coletiva. E ela começou: declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Ele dizia que antes da grande revelação, haveria um tipo de cansaço que não se curava com sono, um vazio que nem o amor dos netos preenchia. Ele falava das mulheres que dariam tudo para ver seus filhos voltarem para a fé, mas só receberiam silêncio e portas fechadas. São essas mulheres que hoje vivem o início da profecia. Mulheres que, com seus terços nas mãos calejadas, seguram o mundo com orações silenciosas. E mesmo sem saber, são elas que estão impedindo o colapso total. Padre Pio viu tudo isso. Em visões, em sonhos, em chagas. Ele não pedia que acreditassem. Ele implorava, porque a dor que ele sentia não era só dele. Era uma antecipação da nossa. Ele chorava por nós, por mim, por você, porque ele sabia que chegaríamos a esse tempo onde a fé seria zombada e os fiéis ignorados. O ano é 2025, mas os céus já se moveram como se estivéssemos em contagem regressiva. E quem escuta com o coração, sabe. Sabe que algo está prestes a acontecer. Algo que vai separar os que fingem crer dos que realmente acreditam. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A mensagem da carta falava de 3 dias. 3, não mais, não menos. 3 dias em que o sol não apareceria. 3 dias em que os gritos não cessariam. 3 dias em que nem o mais fiel conseguiria evitar o medo. Ele escreveu que as janelas deverão permanecer fechadas, pois o ar estará envenenado pela ausência de fé. Você consegue imaginar isso? O próprio ar se voltando contra a humanidade, não como um gás ou um veneno comum, mas como um espírito, um peso, uma presença sufocante. Muitos não resistiriam. E muitos já estão sentindo os primeiros sinais, aquela opressão no peito, a angústia que não passa, o medo de sair de casa mesmo em dias ensolarados. Você conhece alguém que tem vivido assim? Não pense que é apenas ansiedade. O mal moderno é mais antigo do que parece, e agora ele encontrou sua casa. Padre Pio disse que os lugares mais atingidos seriam aqueles onde a fé ainda tenta sobreviver, como se o mal tentasse apagar as últimas velas acesas. A Polônia está entre esses lugares. E é por isso que você está ouvindo isso agora. Não é acaso, é chamado. Você precisa ouvir até o final, precisa entender o que está vindo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. As manifestações começaram discretas. Um padre em Cracóvia viu sangue escorrer de uma imagem da Virgem. Testemunhas disseram que o ar ficou pesado como chumbo naquele instante. Ninguém falava, mas todos sabiam. Aquilo não era natural. Dias depois,
Uma freira em Wadowice teve uma visão de um véu negro cobrindo os céus. Ela acordou com marcas nas mãos e um nome em seus lábios. Padre Pio, proteja-nos. Ela nunca havia falado sobre ele antes, mas em sonho ele apareceu, com o rosto ferido, mas os olhos brilhando, e disse: diga-lhes que o tempo chegou. Escreva: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A confusão não está apenas nas ruas, mas nas almas. Você já sentiu aquela sensação de estar fora do próprio corpo? Como se assistisse a sua vida de longe, sem conseguir mudar nada. Isso é o distanciamento espiritual. Padre Pio dizia que quando isso começasse a acontecer em massa, seria sinal de que o espírito do engano havia se espalhado e está se espalhando pela TV, pelas redes, até por dentro da igreja. Mas há um escudo, um único escudo contra isso. A oração feita com fé e lágrimas. A oração que sai do fundo da dor. Porque só essa rompe o véu do silêncio. Ele dizia que até os pássaros calariam. E se você prestar atenção, há manhãs em que o silêncio parece mais denso, como se até a natureza segurasse a respiração. Isso é espiritual. Não tente racionalizar. Sinta, porque o tempo da razão passou. Agora é o tempo da revelação. E quem não estiver preparado espiritualmente vai se perder. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Muitos esperam por sinais grandiosos. Céus rasgados, trombetas audíveis. Mas o aviso de Padre Pio era claro. Virão em forma de dor. Virão como lágrimas escondidas nas pálpebras das mães. Isso parte o coração, mas é real. São as lágrimas silenciosas das mulheres que perderam seus filhos para o vício, para o ateísmo, para a indiferença. É nessas lágrimas que Deus está falando. Só que nem todos têm ouvidos para ouvir o choro de uma mãe. Mas os céus ouvem e respondem. E quando respondem, não é leve. Você sente que está ouvindo isso por acaso? Você acha mesmo que essas palavras chegaram até você por engano? Não. Você foi escolhida para saber. Escolhida para se preparar. Padre Pio falou sobre aqueles que seriam alertados. Poucos, mas firmes. E você é um deles. Mas é preciso agir, rezar, alertar. A oração de hoje pode ser o escudo de amanhã. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E ainda assim, muitos zombam, riem, desacreditam. Dizem que é exagero, que é histeria religiosa. Mas foram esses mesmos que zombaram de Noé, que riram de Maria, que cuspiram em Jesus. A história se repete, só muda o cenário. Mas as almas continuam as mesmas. Você vai ser aquela que ri ou aquela que prepara o coração. Porque quem tem olhos espirituais já viu que o mundo não é mais o mesmo. Algo foi rompido e não há mais como voltar. Você sente no corpo, na falta de ar, nos calafrios, no arrepio sem motivo, no medo que chega de madrugada. Isso não é psicológico, é espiritual. E Padre Pio dizia que a luta do fim seria invisível, uma guerra sem espadas, mas com orações. E quem não tiver fé, cairá. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. O tempo está correndo. Você não vê, mas cada minuto que passa o véu se rasga um pouco mais. Não será uma explosão, será um colapso interno, nas famílias, nas almas, nas igrejas, nas relações. E então o céu escurecerá, não porque o sol se apagou, mas porque a luz da fé será retirada por um tempo, para testar os corações. Você aguentaria ficar 3 dias sem sentir Deus? É disso que ele falava. De um silêncio tão profundo que até os anjos se esconderiam. Mas mesmo nesse silêncio haverá uma saída, uma chance, um refúgio. E esse refúgio é a oração, o rosário, a confissão, a fé das mulheres esquecidas, o joelho da avó que ainda sangra, o terço no bolso do neto. São essas pequenas chamas que manterão a luz viva. E é por isso que você precisa continuar ouvindo, porque no final,
Há algo que você precisa fazer. Algo que mudará o rumo da sua casa. Mas ainda não chegou a hora de revelar. Continue ouvindo. Algo maior está prestes a ser dito. Porque no final, há algo que você precisa fazer. Algo que mudará o rumo da sua casa. Mas ainda não chegou a hora de revelar. E é aqui que muitos desistem. Param, fecham os olhos, trocam de vídeo, dizem para si mesmos que é exagero, que estão cansados, que não têm mais forças para lidar com esse tipo de mensagem. Mas você que está aqui precisa entender uma coisa. Quando Padre Pio escreveu sobre o tempo que viria, ele sabia que só os que aguentassem o peso da verdade ficariam até o fim. Ele sabia que a maioria preferiria continuar cega, surda e anestesiada por distrações vazias. Mas ele escreveu para você. Sim, você que mesmo com medo quer saber o que está acontecendo, porque sente que algo não está certo, sente que o mundo está sussurrando algo por trás do ruído da rotina. E quando o mundo sussurra, os que têm o coração ferido ouvem com mais clareza, porque o sofrimento afina a alma, torna sensível. Você que já passou noites em claro, que já chorou por alguém que nem te agradeceu, que reza com raiva às vezes, porque não entende por que tanta dor, você precisa saber. Essa dor não é em vão. Ela faz parte. Padre Pio dizia que o sofrimento silencioso dos fiéis era o único som que atravessava o céu fechado dos últimos tempos. Isso não é poesia, é alerta. E se você ainda sente, ainda sofre, ainda se importa, é porque você ainda está viva por dentro. Ainda há luz. Escreva, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Mas não se engane. As trevas que ele previu não são como as que conhecemos. Não são escuridão física. São sombras dentro da alma. Uma frieza crescente que rouba o afeto, o sentido, a sensibilidade. Já percebeu como as pessoas estão mais frias? Como tudo virou piada? Como até a fé virou entretenimento? Isso não é apenas cultural, é espiritual. É um projeto das trevas. E a única resistência são aqueles que ainda rezam, mesmo sem vontade, que ainda choram pelos outros, que ainda sentem dor pelas injustiças. Você, mulher de fé, talvez cansada, esquecida, mas ainda de pé. Você é o que o inimigo teme. E é por isso que a profecia fala de um ataque direto. Não físico, mas emocional. Uma tristeza profunda que tomaria os corações como uma névoa. Sem explicação, sem causa. Uma tristeza que chega devagar, se instala e começa a matar por dentro. Pessoas contudas, mas vazias, sorrisos falsos, casamentos frios, mães que fingem estar bem pelos filhos. É aí que começa o fim. Porque onde não há mais sentimento, não há mais alma. E Padre Pio via isso como o maior ataque, a desconexão. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Ele alertou que o anticristo não apareceria com chifres, nem com fogo, mas com empatia falsa, com palavras doces, com discursos de amor que retiram Deus do centro. Ele viria pela política, pela mídia, até pela religião. E muitos aplaudiriam, encantados. Você consegue ver isso acontecendo? Falsos líderes que falam de bem-estar, de paz, mas zombam das Escrituras, eles já estão aí. E quanto mais ignoramos, mais eles ganham força. Mas existe um tempo, um limite, e ele está se esgotando. Padre Pio escreveu: o tempo será encurtado por misericórdia, mas antes disso, muitos se perderão porque não souberam ouvir os sussurros de Deus. Você está ouvindo, mesmo no meio da dor, da dúvida, do medo, porque Deus ainda fala, mas agora ele fala baixo. Ele quer ver quem ainda se inclina para escutar. E é por isso que você precisa ficar, porque ainda há algo que você precisa escutar. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A carta do padre não falava apenas de catástrofes, mas de escolhas, de posicionamento, de acordar
antes da escuridão total, e uma das revelações mais perturbadoras era sobre os lares. Ele dizia que muitos deixariam o mal entrar por comodidade, pela TV, pelos celulares, pelos hábitos, e que quando se dessem conta, o espírito que antes protegia aquela casa já teria partido, porque Deus não habita onde não o querem mais. E há muitas casas hoje onde ele já saiu, silenciosamente, e o vazio que ficou foi preenchido por gritos, brigas, silêncio mortal. É isso que você sente? Sua casa já não é mais lar? Seus filhos não te ouvem? Seu marido não te vê? Isso não é só emocional. É o cumprimento da profecia. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio escreveu: haverá um dia em que os anjos chorarão por não poder intervir. Você consegue imaginar isso? Anjos impotentes, olhando para lares destruídos, para mães desesperadas, para igrejas vazias. Isso me dói, porque estamos indo nessa direção. A fé está sendo tratada como piada. As pessoas estão buscando sinais, mas desprezando a oração. E quando os sinais vierem, será tarde para se preparar. Não é exagero, é verdade. Está tudo escrito. O problema é que ninguém lê, e os poucos que leem não acreditam. Você acredita? Ou você está entre os que pensam que isso não é para mim? Porque se está ouvindo até agora, então sim, é para você. Você foi chamada. Talvez não entenda tudo agora, mas o seu coração sabe. E o coração sente antes do entendimento. Escreva: eu tenho fé se acredita que Deus está cuidando da sua vida em silêncio. Padre Pio falou sobre uma oração específica, uma que seria resgatada nos tempos finais. Ele disse que muitos a considerariam ultrapassada, mas que os que a rezassem com fé seriam protegidos, não de todo o sofrimento, mas da perdição. E essa oração é o rosário, o mesmo que muitas avós rezavam em silêncio, com as mãos tremendo. Ele dizia que cada Ave Maria feita com dor sincera era como uma lâmina de luz cortando as trevas. Você entende o que isso significa? Que sua oração, mesmo trêmula, mesmo feita com raiva, é uma arma. E que você nunca esteve indefesa, só não sabia usar o que tinha nas mãos. Se você parou de rezar, volte. Se esqueceu como se faz, apenas diga: Maria me ensina, porque ela vem, e ela protege, e ela guarda os que estão prestes a cair. Padre Pio disse que nos últimos tempos muitos voltariam a rezar, mas poucos saberiam por quê. Eles apenas sentiriam a necessidade, como fome, como sede, uma urgência inexplicável. Talvez você esteja sentindo isso agora, então não ignore, porque essa urgência é a salvação batendo à porta. Declare: tenho fé, se você crê que sua oração será ouvida do alto. E talvez agora você esteja pensando nos seus, na sua família, nos seus filhos, naqueles que você já nem sabe mais como ajudar. A profecia dizia que muitos pais veriam os filhos se perderem e não poderiam fazer nada além de rezar. Isso é desesperador, mas é também um chamado, porque enquanto houver um justo orando por eles, ainda há esperança, mesmo que não pareça, mesmo que tudo diga o contrário. Deus escuta a mãe que ora em silêncio no banheiro, com vergonha de chorar na frente dos outros. Deus escuta o pai que, mesmo calado, trava uma guerra dentro do peito para continuar. Você acha que ele te esqueceu? Não. Ele está vendo e está testando, porque ele sabe que há poucos como você, que mesmo cansada, ainda escuta, ainda espera. E é por isso que você vai até o final. Porque no final, algo será revelado. Algo que pode mudar tudo. Algo que vai te mostrar que você nunca esteve sozinha. E esse momento está chegando. Não feche agora, não pare. A profecia ainda não foi completamente revelada. E você precisa saber o que vem depois. Porque quem souber, poderá escolher. E essa escolha é o que decidirá o destino da sua alma e da sua casa. Continue ouvindo. A parte mais importante ainda será dita.
porque a parte mais importante ainda será dita. E quando for dita, ela não apenas vai ecoar na sua mente, ela vai doer, vai queimar, vai tocar em memórias que você tentou esquecer. Mas você precisa saber, precisa sentir, porque só quem sente acorda e só quem acorda escapa. Padre Pio falava de um véu invisível que seria rasgado dentro das casas, e o que seria revelado por trás dele não era o futuro, era o que sempre esteve escondido. Amarguras antigas, maldade silenciosa, pecados que ninguém nunca confessou. O tempo da revelação, segundo ele, não seria algo novo, mas sim um tempo em que tudo que estava encoberto seria exposto, e isso começa dentro de casa. Entre paredes, onde já não se escuta o nome de Deus, onde a Bíblia virou enfeite, onde o terço desapareceu e foi substituído por telas azuis que hipnotizam e silenciam a alma. Você sente isso? A energia da sua casa mudou. Você sabe, não é mais como antes. Há brigas sem motivo, um mal-estar inexplicável, um silêncio frio. Isso não é só convivência difícil. Isso é a ação espiritual que Padre Pio disse que começaria pelos lares mais sensíveis, onde ainda há um pouco de fé. Porque o inimigo não precisa destruir onde já está tudo morto. Ele quer apagar o que ainda brilha. Ele quer as mães que oram. Ele quer os filhos que ainda escutam. Ele quer os corações quebrados, porque os corações quebrados são mais fáceis de manipular. Escreva, eu tenho esperança, se você acredita que Deus ainda age mesmo no silêncio. Padre Pio contou que viu mães arrancando os cabelos de desespero ao verem seus filhos blasfemando. Pais ajoelhados, gritando dentro da alma, por filhos que se tornaram frios, cruéis, indiferentes. A profecia dele falava sobre uma geração sem alma. Uma geração que não olha nos olhos, que não abraça, que não sente culpa, que não chora por ninguém. Ele dizia que o maior sinal da proximidade do fim seria o desaparecimento da compaixão. Quando ver alguém sofrendo se tornar entretenimento, quando matar a fé do outro virar piada, quando zombar da dor se tornar normal. Você já viu isso? Está em todos os lugares. A maldade se tornou arte. A destruição da inocência é vendida como liberdade. Crianças já não rezam. Jovens já não respeitam. Adultos já não acreditam. O que resta, então? Você, seu terço, sua lágrima, sua oração. E se você parar, a escuridão vence. Não pense que sua fé não vale nada. Padre Pio disse que o coração de uma mulher que sofre com Deus vale mais do que 1000 sermões, porque é a dor dela que toca o céu com mais força. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Mas há um detalhe na profecia que poucos conhecem. Algo que foi escondido por muito tempo, porque poderia causar pânico. Mas agora precisa ser revelado, porque o tempo está perto. Padre Pio mencionava uma noite, a chamada noite vazia. Uma noite em que os relógios parariam, as velas não acenderiam, os cães não latiriam. Uma noite onde as almas dos condenados caminham entre nós, não como fantasmas, mas como presenças, energias, angústias puras. Ele dizia que essa noite começaria com um estrondo no céu, mas só alguns ouviriam. E os que ouvissem jamais esqueceriam. Você já acordou de madrugada com o coração disparado, como se algo tivesse te chamado? Você já teve a sensação de que algo estava na sua casa mesmo sem ver? Isso já começou. A noite vazia não será anunciada. Ela virá de repente, e a maioria vai ignorar, vai continuar dormindo, vai zombar. E quando perceberem, estarão espiritualmente adormecidos demais para reagir. Escreva, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E é nesse cenário que entra a figura de intercessão. A única que, segundo Padre Pio, ainda poderia interceder quando os céus se calarem, a Virgem Maria. Ela não virá com milagres visíveis, ela não vai aparecer nos céus com luzes, ela virá nos sonhos, nas dores, nos avisos sutis,
mas ela virá, e os que souberem escutar serão poupados. Padre Pio disse: quando o mundo escurecer e a igreja sangrar, chamem por Maria. Só ela entenderá o que se passa na alma dos que ainda choram por amor. E se você duvida, comece a observar. Quantas pessoas estão tendo sonhos com uma mulher de véu que chora? Quantas estão vendo sinais sem explicação, quadros que caem, terços que se partem, velas que se apagam mesmo sem vento? Nada disso é coincidência, são avisos, e se você ignorar, talvez não tenha outra chance. Porque quando o céu fala, ele não repete. Declare amém, se você confia que Maria ainda intercede por nós nos momentos mais escuros. Padre Pio escreveu, em outra carta, que o maior erro do fim dos tempos seria pensar que ainda há tempo. Esse é o engano que muitos caem. Depois eu rezo, depois eu volto para a igreja, depois eu mudo. Mas o depois é o inimigo da salvação, porque quando o fim chegar, ele virá como um ladrão, sem aviso, sem segunda chance. E só os que estiverem preparados serão poupados da angústia eterna, não do sofrimento físico, mas da agonia espiritual, de saber que perdeu a última chance. Você não pode ser essa pessoa, você não pode ser aquela que ouviu tudo, sentiu tudo, e mesmo assim ignorou, porque se você está aqui é porque Deus quer te usar como farol, não para pregar, mas para orar, para jejuar, para clamar, porque alguém da sua casa só vai ser salvo, porque você decidiu não desistir. Não pare, não recue. O que vem vai balançar até os fortes, mas os que permanecerem com fé verão a luz. Escreva: eu tenho fé, se acredita que a sua intercessão tem poder de mudança. E agora? Agora vem o trecho mais assustador, a última parte da carta escondida. Aquela que foi mantida em silêncio dentro dos arquivos secretos do Vaticano. Padre Pio escreveu: virão os dias em que até os sacerdotes negarão a presença real de Deus no altar. Você entende o que isso significa? Que o próprio corpo de Cristo seria profanado por dentro, que os que deveriam proteger a fé estariam do outro lado. E não pense que isso está longe, já começou. Há padres que não pregam mais sobre pecado, que falam mais de política do que de salvação, que se calam diante do erro. E a profecia dizia que esses seriam os primeiros a cair. Mas junto com isso, virá uma purificação, uma divisão, uma clareza tão intensa que os que zombaram vão tremer, vão chorar, vão implorar por uma segunda chance, e não haverá mais tempo. Por isso, escute agora, não espere, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio, mesmo em sua dor, mesmo em seu sofrimento físico, sabia que essa geração sofreria muito mais. Porque nossa dor não é só no corpo, é na alma, é no vazio, é na frieza das relações, na solidão dentro de casa, no barulho do mundo que silencia a voz de Deus. Mas Ele ainda está falando. E se você chegou até aqui, é porque ainda há esperança, ainda há tempo, ainda há escolha, e você precisa escolher agora, porque nos próximos dias algo será revelado, algo que vai dividir, algo que vai colocar cada um diante do espelho espiritual da sua própria alma. E quando esse momento chegar, você vai se lembrar dessas palavras e vai saber: eu fui avisada. Não diga que não teve chance, não diga que não sabia, porque você está ouvindo, está entendendo. E agora precisa agir. Continue ouvindo, a revelação final está muito próxima, e ela não será leve, mas será libertadora. E ela não será leve, mas será libertadora. Porque quando a verdade chega, ela não pede licença. Ela entra, quebra, desarruma, acorda. E depois de despertar, nada mais é como antes. Foi exatamente isso que Padre Pio alertou. Ele dizia que a verdade viria como um raio silencioso, não destruidor por fora, mas por dentro. Um raio que atravessaria almas,
rasgaria segredos e obrigaria cada pessoa a ver a si mesma com os olhos de Deus. E você? Está preparada para se ver como o céu te vê? Está pronta para encarar os cantos escuros da sua alma? Você que está ouvindo isso agora, talvez ache que é só mais uma mensagem, mais uma voz querendo tocar o seu emocional. Mas olhe ao seu redor. O tempo não está normal. O mundo não está normal. O amor esfriou, as amizades se tornaram superficiais, os filhos se perderam, os lares viraram campos de batalha. E ainda assim, muitos se recusam a perceber que algo maior está por trás de tudo. E esse algo já está em movimento. Padre Pio falava que o grande erro da humanidade seria pensar que o mal viria vestido de maldade. Ele viria, na verdade, mascarado de liberdade, de progresso, de evolução, que o inimigo não precisaria mais se esconder. As pessoas, voluntariamente, abririam as portas. E é isso que está acontecendo. Nunca foi tão fácil se perder, nunca foi tão fácil esquecer de Deus. As pessoas não precisam mais ser forçadas. Elas mesmas estão escolhendo o abismo, sorrindo. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se você crê que Deus ainda está cuidando de tudo, mesmo em silêncio, e sabe o que dói? É ver os bons se calando, os fiéis com medo de parecerem ultrapassados, as mães com vergonha de falar de Deus para os filhos, os avós sendo ridicularizados por ensinarem o sinal da cruz. O mal cresceu não porque ficou mais forte, mas porque os bons ficaram quietos. E Padre Pio dizia que o silêncio dos justos grita mais alto no céu do que o barulho dos pecadores. O céu clama, chora, se rasga, mas o mundo segue como se nada estivesse acontecendo. Você sente que precisa fazer algo, mas não sabe o quê? Você sente uma angústia dentro de você que não se explica? Isso é o seu espírito reagindo ao tempo que chegou. É o seu interior dizendo: acorda! E se você ignorar, esse incômodo vai virar vazio. Um vazio que nenhum abraço preenche, nenhuma mensagem consola, porque é o vazio da ausência de Deus, o vazio do espírito adormecido, e esse é o estado mais perigoso de todos. Declare: eu confio, se você sabe que Deus tem algo maior reservado para quem persevera. Mas Padre Pio também falava de uma minoria, um pequeno grupo, quase invisível, os chamados guardadores da luz. Pessoas comuns, anônimas, muitas delas mulheres, idosas, com joelhos machucados e olhos cansados, mas de coração aceso. São essas que seguram o fio da esperança na terra. São essas que, mesmo sem saber, atrasam o juízo. Porque onde há uma alma que ora com verdade, o céu hesita. O céu espera, o céu adia. Você pode ser uma delas. Talvez já seja. Mesmo cansada, continua orando. Mesmo sem força, continua rezando pelos seus. Mesmo em silêncio, continua acreditando. E isso move o invisível. Padre Pio dizia que cada lágrima silenciosa de uma mulher de fé é anotada pelos anjos. E quando a hora chegar, será essa lágrima que vai pesar na balança. E pode ser que seja a sua que salve sua casa inteira. Você está entendendo agora a importância de continuar até o final? Escreva amém se você crê que sua oração está sendo ouvida por Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Há uma passagem que Padre Pio escreveu quase como um sussurro. Um trecho escondido, esquecido por muitos, mas guardado por poucos. Ele disse: no tempo do silêncio espiritual, ouvirão vozes dentro da própria casa, mas não serão humanas, serão súplicas do Espírito. Quem ignorá-las enlouquecerá. Forte, não é? Mas você já sentiu isso? Já escutou algo que ninguém mais ouviu? Já sentiu uma presença perto, mas estava sozinha? Não é imaginação. É o prenúncio. A alma sabe antes do corpo. Essas manifestações estão aumentando. Pessoas estão tendo sonhos recorrentes com guerra, com perseguição, com igrejas em chamas, com o céu escuro. Muitas delas nunca nem foram religiosas, mas estão sendo avisadas, estão sendo convocadas.
E o que você acha que significa tudo isso? Coincidência? Ilusão? Ou o cumprimento de algo muito maior? Padre Pio via o que nós não vemos, mas sentia o que você está sentindo agora. E ele escreveu tudo, como um alerta, como um grito. Declare: tenho fé, se você acredita que nada é por acaso e que Deus está falando com você agora. Não é fácil ouvir isso, eu sei. Você está cansada, sobrecarregada, lutando para manter a casa em pé, o coração inteiro, a mente sã. Mas é agora, nesse ponto de exaustão, que o céu age. Deus não usa os fortes, Ele usa os que reconhecem que não têm mais força, porque é nessa fraqueza que o poder dele se manifesta. Padre Pio dizia que nos últimos dias Deus usaria os cansados para anunciar a esperança. Porque quem fala da dor, fala com autoridade. E aqui está a parte mais difícil, o que ninguém quer ouvir, mas que precisa ser dito. Padre Pio alertou sobre uma separação espiritual dentro das famílias. Pais contra filhos, filhos contra pais. Não por falta de amor, mas por diferença de espírito. Um estaria acordado, o outro adormecido. E isso criaria uma distância tão grande que pareceria que estavam em mundos diferentes. Você sente isso em casa? Que seus filhos já não te escutam? Que seu cônjuge parece ausente? Que mesmo sob o mesmo teto, vocês estão em planetas distintos? Não é só emocional, é espiritual. E essa distância pode ser o início da perda, ou o início da intercessão. A escolha é sua. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio também falou sobre as igrejas, que muitas seriam tocadas pelo engano, que falsos milagres aconteceriam para desviar os fiéis, que haveria aparições não de Deus, mas disfarces, espíritos de engano que fariam muitos acharem que estavam vendo anjos, quando na verdade estavam vendo condenação. Você sabe distinguir o que vem de Deus e o que não vem? Porque o inimigo também faz sinais. Mas a diferença está na paz. Se não há paz, não é de Deus. E o problema é que muitos já não sabem mais reconhecer essa paz. Já não sabem como ela se sente, porque estão cheios de ruído, de correria, de distração. O silêncio se tornou assustador, mas é no silêncio que Deus fala mais alto, e você precisa reaprender a escutar, porque muito em breve a voz dele será a única coisa que poderá te salvar. E se você não reconhecê-la, pode seguir a voz errada. Escreva Eu tenho esperança, se você acredita que Deus ainda pode transformar tudo. Agora preste atenção. Há algo prestes a ser revelado. Algo que ainda não foi dito. Algo que só seria mostrado aos que permanecessem até o fim. E você chegou aqui. Isso significa que é para você. Mas precisa estar pronta, porque não será fácil ouvir. Vai mexer com suas lembranças, vai remexer a dor, mas vai libertar. A profecia fala de um último aviso, um último momento em que o céu abrirá uma brecha de misericórdia, uma oportunidade rápida, curta, mas real. Será como uma pausa no tempo, um silêncio profundo, como se o mundo inteiro parasse por alguns segundos. Nesse momento, cada alma verá sua própria vida pelos olhos de Deus. Cada escolha, cada omissão, cada pecado escondido, cada oração esquecida, e nesse instante, muitos cairão de joelhos. Mas para outros, será tarde demais. Você quer estar de pé? Ou caída, arrependida e tarde? Essa é a escolha. O que vem agora vai mudar tudo, não só sua visão, mas o que você sente. Porque essa revelação final não é mais um aviso, é um espelho daquilo que já está acontecendo diante dos seus olhos, mas você, por dor ou medo, ainda não teve coragem de encarar completamente. Padre Pio escreveu que no instante da revelação interior, cada alma será confrontada com o que poderia ter sido, com as orações que não foram feitas, com as palavras que deveriam ter sido ditas, com os perdões que foram adiados.
Imagine por um segundo ver com total clareza cada oportunidade que Deus te deu e que você desperdiçou. Imagine ver o rosto de quem precisava de você e você ignorou. Imagine sentir o que ele sentiu quando você escolheu o mundo e não a fé. Isso não é ficção. Isso está se aproximando. Ele dizia que as pessoas não cairiam por falta de amor divino. Cairiam por desprezo, por zombarem, por preferirem o conforto ao compromisso. E que nesse último momento de misericórdia, muitos gritarão, mas o céu estará em silêncio, porque o tempo da resposta terá acabado. Ele rogava, não esperem sentir saudade da fé para buscar a fé, porque a fé que é buscada por desespero já não cura. E você está buscando por fé ou por medo? Escreva, eu tenho fé, se você quer que Deus fortaleça sua alma antes que tudo aconteça. Mas não pense que tudo é condenação. Pelo contrário, a profecia também falava dos que seriam selados com esperança, dos que resistiriam, mesmo em meio à escuridão, dos que seriam como tochas no meio do caos, e muitos deles não seriam padres, nem santos, nem teólogos. Seriam mães simples, avós esquecidas, mulheres anônimas que passaram a vida sendo o alicerce da casa em silêncio, mulheres que ninguém vê, mas que o céu nunca deixou de olhar. Talvez seja você, sim, você, que mesmo cansada ainda insiste, que mesmo chorando ainda ora pelos seus, que mesmo sem receber, continua doando amor. Padre Pio dizia que os últimos serão os primeiros, porque serão justamente esses corações simples, quebrados e puros que Deus usará no final. E esses, diz ele, verão milagres invisíveis. Verão portas se abrindo sem explicação. Verão filhos voltando de onde jamais imaginariam. Verão a luz, onde todos só enxergam trevas. Declare, Deus é fiel, se você acredita que o impossível será possível em sua vida. E agora, aqui vai a revelação final. Haverá um dia, um único dia, em que o céu se abrirá por uma última vez. E todos aqueles que resistiram, que oraram, que persistiram mesmo sem força, serão reunidos espiritualmente. Em diferentes partes do mundo, essas pessoas sentirão a mesma coisa no coração. Uma paz que não será deste mundo, uma paz que invadirá mesmo a casa mais confusa, o coração mais machucado, a mente mais cansada. E nesse instante, um sussurro virá: eu nunca te abandonei. E nesse dia, o medo vai sumir, porque tudo fará sentido, cada dor, cada lágrima, cada espera, porque tudo isso foi preparando o espírito para esse momento, o momento do reencontro, o momento da promessa cumprida. E você, que escolheu permanecer até o final, que ficou mesmo quando tudo em você dizia para sair, será parte disso, será abraçada pelo invisível, aquecida por uma presença que nenhuma palavra humana consegue explicar. Mas até lá, você precisa se manter firme. A guerra ainda não acabou. As tentações vão aumentar, o desânimo vai crescer, o inimigo vai tentar tirar o que você tem de mais precioso, sua esperança. Mas você precisa resistir, porque agora você sabe, agora você foi avisada, agora você é responsável por essa verdade, e quem conhece a verdade tem que defendê-la. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio escreveu que os últimos dias seriam os mais duros, mas também os mais belos, porque será neles que os que realmente amam a Deus se revelarão. Não com palavras, mas com atitudes, com fé quando tudo desabar, com paz mesmo entre gritos, com oração mesmo no escuro. E esse será o maior milagre, porque o mundo vai olhar e dizer: como essa mulher ainda está de pé? E o céu responderá: porque eu a sustento. E eu te pergunto, você quer ser essa mulher? Porque se sim, não pare agora. Não volte para a rotina, como se nada tivesse acontecido. Pegue seu terço.
Reze como nunca rezou antes. Jejue. Ore pelos seus. Ore pelos que você ama. Ore pelos que te feriram. Porque o céu inteiro está ouvindo agora e anotando cada gesto seu. Nada será esquecido. Nenhuma lágrima será ignorada. Nenhuma oração será desperdiçada. Escreva Amém, eu creio, se você acredita que Deus ainda está escrevendo uma nova história para sua vida. E se você chegou até aqui, saiba que você é uma escolhida, não pelo mundo, mas por Deus. Você ouviu algo que muitos ignoraram. Você sentiu o que muitos negam. Você recebeu algo que pode mudar a eternidade da sua casa. Então não guarde isso só para você. Compartilhe, fale, ore, ensine, prepare, porque quando o tempo final chegar, você vai olhar para o céu e vai dizer: eu estava pronta. E ele vai sorrir para você. Agora, respire fundo. A profecia foi dita. A revelação está completa. Mas a caminhada continua. Assista o próximo vídeo, porque o que vem a seguir é a resposta para tudo isso e você não pode perder. Padre Pio já sabia, e agora você também sabe.